Realmente tens razão. Utilizo muito as fotografias para recordar as férias, os acontecimentos, os amigos. Sim, este é um dos papéis importantes da fotografia, o de gravar na memória, mas não é o único. A fotografia tem outras funções. Tipo, Tipo ser uma expressão da sensibilidade pessoal do fotógrafo. A fotografia não é apenas documento, mas pode ser também uma forma de exteriorizar a própria visão da realidade. então é uma forma de arte. Como a pintura, Exatamente. por exemplo. Não propriamente como a pintura, porque repara, o pintor ou o escultor podem reproduzir uma cena ou fazer uma escultura sem que tenham necessariamente essa ligação direta com a realidade, que, pelo contrário, é necessário para o fotógrafo. Uma fotografia surge sempre de uma cena realmente ocorrida e na qual o fotógrafo estava presente naquele momento. Na pintura, isto muitas vezes não ocorre porque o artista também pode pintar uma cena que não aconteceu ou que tenha ouvido dizer, que ele tenha imaginado. Apesar de algumas correntes de pintura terem tentado abreviar esta distância entre o sujeito e a sua representação no quadro, como fizeram os impressionistas, geralmente a interpretação por parte do artista continua a ser superior na pintura com relação à fotografia, precisamente porque não existe esta ligação estreita obrigatória com a realidade. Assim, se a relação entre a realidade e a fotografia é de tal forma próxima, qual é a margem de criatividade que posso ter como fotógrafo? Há essa ligação com a realidade. No entanto, o fotógrafo é quem escolhe como representar esta realidade e pode fazê-lo usando os meios a que a fotografia lhe coloca à disposição. Entretanto, ao optar por determinados temas em detrimento de outros, já existe aqui uma interpretação subjetiva e depois ao escolher o tipo de enquadramento utilizado ou utilizando os recursos que a técnica coloca à disposição, como tempos longos ou planos variados de focagem e o nível de focagem, também a própria escolha entre as cores preto e branco é, do mesmo modo, uma escolha subjetiva do fotógrafo. Uhum. E, além disso, o papel de recordação que tem a fotografia não é algo de todo objetivo. Sim, mas o que queres dizer? Porque, segundo penso, a realidade pode ser modificada. Com efeito, a fotografia pode modificar a realidade. Pensa no retoque fotográfico que já existia com a fotografia analógica. Não é praticado apenas na digital. É um pouco o que ocorre também no vídeo, onde com os cortes e as montagens pode-se transmitir uma sensação em vez de outra. Depois, porém, a realidade que é representada numa fotografia pode também ser parcial. Não necessariamente toda a realidade, se ninguém foi testemunha do que realmente aconteceu. Pensa, por exemplo, nas discussões que ainda perduram sobre a foto do miliciano de Robert Capa. Ainda hoje não se sabe se aquela cena aconteceu realmente ou se foi construída com um modelo que se prestou à mesma. Assim, em suma, é preciso entender se a realidade realmente é aquela ou se apenas é a representação transmitida pela fotografia. Muitas vezes a legenda pode mudar a interpretação que é dada a uma imagem. Sim, certo. Assim estamos a falar sobre a modificação da imagem, não da própria realidade. Estamos a falar da modificação de uma imagem. Sabes que a realidade muitas vezes pode ser construída artificialmente para transmitir uma imagem Certo, fotográfica. então estás a dizer-me que não se deve confiar em nada. Não, isso é talvez um pouco excessivo, mesmo que a fotografia tenha na recordação um dos papéis mais importantes, como já disse antes. Nem tudo é seguramente fiel à realidade, mas se fizer uma viagem e se trouxer para casa fotografias, de certeza que estas serão um repositório interessante das tuas recordações e das emoções que viveste. É importante tentar fotografar também para lembrar esses momentos. Estás a dizer-me que não é errado, por exemplo, quando estou de férias, fotografar os monumentos mais famosos. Não, deves ter o cuidado de procurar os teus próprios objetos. Não tens necessariamente de fotografar o que é mais famoso ou o que todos fotografam. Deves ter um olhar atento e procurar os objetos que te transmitam emoções e tentar relatá-las nas tuas fotografias. Procura também circundar o objeto, porque muitas vezes não deves reproduzir os enquadramentos mais comuns ou a foto que já viste, mas deves ter a tua visão pessoal. E por isso, não importa que um objeto só tenha interesse e te satisfaça apenas a ti. O importante é que proporcione emoções dignas de serem representadas na fotografia. Sim, mas todo este discurso faz-me pensar que a fotografia está verdadeiramente ligada ao passado e diz pouco respeito ao futuro. Não, pelo contrário, a fotografia está ligada ao passado, mas também se debruça sobre o presente e o futuro. Pensa nas grandes investigações jornalísticas que, através de uma reportagem, podem denunciar os efeitos da ação humana ou os efeitos de uma guerra. E pensa o mesmo em relação às fotografias de moda ou de algumas campanhas publicitárias que procuram, através das suas imagens, sugerir uma proposta de cânones estilísticos e estéticos que talvez venham a ser seguidos pela sociedade nos anos vindouros.